Estamos diante de mais uma empreitada, Apocalipse capítulo 16, um capítulo extremamente interessante, impactante e também abrasador. Tenho recebido aí alguns relatos de que está ficando complicado dormir de quarta para quinta, para alguns de vocês. Eu sei, mas é melhor ter pesadelo agora do que ter do outro lado, você não concorda? Por isso que é importante nós estarmos preparados, estudando aquilo que o Apocalipse tem para nos alertar. O Apocalipse 15, fica tranquilo, eu estou fazendo uma referência ao capítulo anterior. Ele trouxe uma introdução às 7 taças. Vimos mártires felizes e jubilosos no céu, louvando a Deus por conta da justiça do Senhor. E essa justiça também é vista de uma forma cabal neste capítulo 16. Deus é justo e vai punir aquele que merece a punição. E Deus aqui pune a humanidade rebelde, nesse capítulo 16, que escolheu se tornar geração espiritual do diabo e inimiga de Deus, coisas claras no versículo 10 aqui do capítulo 16. É uma geração inimiga de Deus. E nosso mundo atual é prova inconteste disso, de que a geração atual se volta cada vez mais contra Deus e cada vez mais contra os desígnios de Deus. É engraçado, parece que mesmo com as evidências da ciência cada vez mais claras de que a Bíblia é um livro extremamente comprovado, mesmo com todas as evidências que o mundo natural gera, através de situações da criação, como a gente pode estudar hoje, vendo que somente um ser muito superior e extremamente inteligente poderia, com todo o poder, estabelecer o que nós vemos como natureza, como mundo criado, como universo, e as provas da ciência cada vez mais sendo corroborantes em favor de um Criador. Mesmo assim, o mundo insiste em se afastar de Deus, ouvindo doutrinas de demônios. E é uma coisa que está cada vez mais clara, o amor se esfriando de muitos e cada vez mais o homem se distanciando de Deus. E este capítulo começa a nos mostrar o fim desta atual ordem, essa humanidade que está aí e que vai ser realmente, praticamente dizimada, e o início da próxima ordem humana terá o seu lugar no milênio, onde Cristo reinará 1000 anos com uma nova geração. E Deus não deseja inaugurar o reino do seu Filho com essa turma que está aí. Essa é uma verdade. Com essa humanidade que caminha cada vez mais promíscua e para longe de Deus, cada vez mais desdenhando de Deus e cada vez mais blasfemando contra Deus. A nossa geração está vendo coisas que a humanidade não via há muito tempo, há muitos séculos. Gente na porta das igrejas fazendo protesto seminua, gente proferindo blasfêmias contra a igreja, contra as representações da divindade. Então a gente está vendo momentos, passeatas inteiras do satanismo, de movimentos que procuram profanar o nome de Deus. Então nós estamos vendo um tempo difícil nessa geração. E essa geração será punida por tudo isso. Deus não vai começar o seu reino com essa geração. Ele vai fazer o que fez na época de Noé. Ele vai fazer o que fez na época em que ele decidiu revitalizar espiritualmente Israel,
através de 40 anos no deserto de Cades Barneia e depois através dos cativeiros que Israel teve que se submeter para que pudesse ter uma purificação espiritual. E ele vai fazer isso mais uma vez no fim dos tempos. Só que naquele momento, ele vai tirar o seu povo do meio da situação punitiva e punirá o restante da humanidade pecadora que não anda com Deus. Então, essa punição será dura. E este capítulo 16 trata dela. Versículo de número 1, quem quiser ler, pode ler para a gente. Ok, as 7 taças, que são as 7 últimas punições, diretamente, para a humanidade. Estamos aí caminhando para o final da grande tribulação. Importante mostrar para você onde nós estamos. E é interessante que a ordem é dada para que o julgamento chegue ao final. Então nós estamos no finalzinho, caminhando para o final. Há quem diga que na verdade pode acontecer aí de uma ideia de taças sendo derramadas, uma em cada ano. Mas nesse caso aqui fica difícil defender. Tudo que indica aqui, parece mesmo, nós estamos nas últimas semanas, talvez no último ano da grande tribulação. É interessante aqui que a primeira coisa que esse capítulo destrona é uma doutrina filosófica, inclusive chamada de deísmo, de que Deus abandonou o universo quando o criou, ou em algum momento da sua história, e não mais interfere nos atos da humanidade. Tem tanta gente que acredita nisso, e isso tem motivo, né? Tem tanta coisa ruim que acontece no mundo, tem tanto estuprador, tem tanto suicídio, tem tanta gente massacrando gente, tem tanta fome, que às vezes parece que Deus realmente não se importa, que Ele não está mais entre nós, que Ele tenha abandonado o mundo ao seu próprio destino, à sua própria vontade. Então tem muita gente que crê nisso. Agora, quem crê dessa forma, por essas bases, por essas evidências, na verdade não olha todo o lado da moeda. Aliás, não olha os dois lados da moeda. O pessoal que crê nisso esquece de ver que no mundo também há muita bondade, que no mundo também há muita gente boa, fazendo muita coisa boa para outras pessoas, e que há muita gente, inclusive, doando-se, dando de si, para que outras pessoas possam sorrir. Então há muita bondade por aí. E por isso, só esse argumento não serve de base para dizer que Deus nos abandonou. O Apocalipse não parte do pressuposto de que Deus nos abandonou, muito pelo contrário. O que João descreve é um Deus ativo na humanidade. Um Deus que a todo instante sabe exatamente o que está permitindo e fazendo, e inclusive executando na humanidade. E aí, no final da grande tribulação, a grande missão desses 7 anjos, executar o último juízo, ou seja, a missão é derrubar o sistema mundial, e será essa a missão, derrubar o sistema mundial no final da era desse pecado que está aí. Então, o modus operandi de Deus é sempre o mesmo, né? É sempre esse. Ele usa anjos quando o assunto é punição. A gente vê isso em várias passagens do Velho Testamento, e inclusive citações do Novo, onde o próprio Jesus chega a dizer: se eu quisesse, poderia pedir aos anjos para virem executar as questões a meu favor, executar juízo, mas eu não vou fazer isso. Então, eu poderia dar ordens aos anjos, mas não vou fazer. Então, anjos são ligados à ideia de julgamento. E, mais uma vez, essa maneira de agir de Deus está em foco aqui. Os anjos são enviados para que possam executar o juízo de Deus. Versículo de número 2. É interessante essa passagem aí, porque esse versículo 2 é um cumprimento, é o início de um cumprimento que Apocalipse 14, versículos 9 e 10,
indicou para a gente. O Apocalipse 14 já falava disso, que os adoradores da besta iriam beber o cálice da cólera, ou, nas versões mais atuais, da ira de Deus. E isso agora começa a se cumprir. Feridas malignas e dolorosas, essa palavra, aliás, essas três palavras, feridas malignas e dolorosas, são no grego palavras arrepilantes, assim, coisas terríveis. Elas são descrições que têm paralelos em Jó, porque Jó também teve isso aí. E também são as mesmas descrições da parábola do rico e do Lázaro, quando Jesus conta a parábola, a história, e traz uma espécie de novo Jó ali, um novo sôfrego, que é honrado por Deus como Jó foi. E são as mesmas feridas, as mesmas chagas agora, que antes colocadas em justos, para nos mostrarem que os justos também sofrem, que quem anda com Deus também sofre, mas agora, estampadas aí na carne dos seres humanos da grande tribulação que decidiram seguir a besta. O julgamento começa com isso. Feridas são abertas pelos corpos dos adoradores da besta, e Graham Osborne, um comentarista especialista em Apocalipse, que escreveu um livraço chamado Apocalipse, livrão, ele fala das dificuldades que essas feridas, pelo grego, indicam. Ideias de não conseguir se sentar, se deitar, não conseguir sequer caminhar, estão em foco através da linguagem original. Então, temos aqui uma versão muito mais dolorosa da sexta praga do Egito, as úlceras. Sempre naquele paralelo para a gente entender, o Êxodo está como pano de fundo do livro de Apocalipse. Os crentes não estarão aí mais, né? Não estarão mais em foco aí diante desses sofrimentos, porque esses sofrimentos são divinos sobre os pecadores. Não é que eles não estarão dentro da grande tribulação, estarão, mas não estarão mais sofrendo essas catástrofes, porque Deus vai cuidar de cada um nessa altura, dos sobreviventes. Muitos morrerão sendo massacrados pelo governo do anticristo, mas alguns vão sobreviver, até porque crentes recebem uma orientação muito especial do Espírito Santo quando o assunto é perseguição. E aí as histórias do irmão André, por exemplo, servem de ilustração para esse fato, como Deus dá capacidades, e a promessa, inclusive, de Jesus, de que o Espírito Santo nos guiaria por meio de todas as dificuldades, inclusive nos dando capacidade de falar a coisa certa, na hora certa, capacidade de lembrança, para que possamos citar as coisas. Então, o Espírito Santo cuidará da igreja num ambiente de grande tribulação. Mas essas úlceras são apenas para aqueles que adoram a besta, e isso ainda serve mais claramente para mostrar evidentemente que os cristãos não vão sofrer essa punição, ou as 7 punições. Tudo bem? O sangue aparece aí no versículo de número 3, olha que coisa interessante. Vamos lá. Ok, Lourinha, o mar se tornará em sangue, em sua totalidade, totalmente. Nós tínhamos até agora 1/3 do mar já se transformando em sangue, só que agora o resto, os outros 67% do mar se tornarão sangue. E esse sangue vai coagular e vai começar a matar os peixes que vão boiar antes que ele se coagule. Isso vai ser uma catástrofe ambiental de proporções mundiais, causando mau cheiro, doenças. O negócio vai ser terrível. Deixa eu dizer uma coisa para você,
a não ser que você interprete isso aí figuradamente, não tem como fugir da linguagem original. O mar não vai se tornar como sangue. No grego, a Bíblia diz claramente que ele vai se tornar sangue. Entende? Então fica muito complicado defender algo diferente. Todos os animais marinhos vão morrer. Todos. Uma espécie de dilúvio invertido é o que estamos vendo agora. Porque no dilúvio, os animais marinhos sobreviveram mais facilmente. Muitos foram mortos pelas reviravoltas das águas, pelos embates com as águas. Mas agora, nós temos aí, nem os animais estão sendo poupados, tamanha é a punição divina, nem os animais marinhos. O cheiro será insuportável, principalmente no litoral. Esse sangue vai coagular e apodrecer, e vai ser um negócio terrível, não dá nem para a gente imaginar. E é claro que também, mais uma vez, por trás aí está a mesma situação de Êxodo, porque o Nilo também se transformou em sangue lá atrás. Versículo de número 4. Você já teve alguma situação, os mais antigos aí já devem ter passado por isso, na época em que o nosso Brasil ainda era mais precário, falta de água por dias consecutivos. Eu, quando era criança, isso acontecia mais frequentemente, hoje menos. De vez em quando ainda ocorre aí alguma manutenção, mas na minha época a gente ficava mais sem água, minha época de criança. E eu me lembro disso, ter que tomar banho de balde, de caneca, me lembro disso. Você também deve se lembrar, né? Se eu me lembro, você também se lembra, né? Porque eu sou quase o mais novo de todos vocês. Então, mas é quase verdade, quase todo mundo aqui é mais velho que eu. Quase todo mundo. Com pequenas exceções. É uma realidade que a gente pode pensar lá atrás, se a gente é mais velho um pouquinho e lembrar, como é que era ruim ficar sem água. Você imagine toda a água se transformando em sangue, toda a água potável. Porque primeiro falou do mar, agora está falando da água doce. Tudo vai se tornar em sangue. Nós temos paralelos com as trombetas, é claro. É que eu não estou falando muito dos paralelos com trombeta, Egito, porque senão fica muito extenso, a gente vai ter 2 horas de estudo. Mas tem paralelo aí com as trombetas lá atrás, porque lá atrás as trombetas trouxeram para nós a informação de que 1/3 da água potável se tornou venenosa. Lembra? Agora não é mais veneno, agora é sangue. Agora acabou a água do planeta. Não haverá água para beber, não vai dar mais para tomar banho, não vai ter água para cozinhar, não existirá água para nada. As fontes vão se tornar em sangue. Então, uma característica nós temos nessas taças. Elas são muito mais graves, há um agravo das trombetas. As trombetas foram mais suaves, as taças são extremamente terríveis, assim, são terríveis. Causticantes. Versículos 5 a 7. O anjo que tem autoridade sobre as águas. Você sabia que os judeus tinham uma doutrina para isso? E eles acreditavam que os 4 elementos naturais tinham anjos que dominavam esses elementos, que eram donos
da autoridade sobre esses elementos. E é por isso que você vai, e já ouviu aqui no Apocalipse com a gente, a expressão, os anjos dos 4 cantos da terra. É uma expressão interessante essa que aparece aqui, porque os judeus acreditavam que havia um anjo que tinha autoridade sobre as águas e comandava as águas. Há quem diga que isso é uma espécie de apologia contra os deuses desses elementos, os deuses falsos no mundo antigo. Então, que os judeus substituíam os falsos deuses, que a gente conhece lá, por exemplo, o panteão grego com seus deuses, o deus das tempestades, o deus dos mares. Então, havia essa questão, o deus Atlas sustentando o planeta. Então, os judeus odiavam essas ideias, então eles começaram a entender, há quem diga, que eram anjos que tinham essas funções. Nós não sabemos aqui, eu particularmente não creio que João esteja aqui colocando a sua própria cultura, sua própria ideia, sem que fosse uma verdade, porque senão nós vamos ter que dizer que João pode ter errado, e aí isso não dá certo, porque a Bíblia não pode ter erro. Ela foi escrita por Deus, pela orientação de Deus, então não tem como. Agora, podemos entender o texto também como um anjo que recebeu autoridade nesse momento. E aí não teria essa figura desse anjo que comanda os mares. Então, há essa possibilidade também. Só quero dizer para você, porque por que eu estou falando disso? Você deve estar pensando, pastor, vamos embora, né? Doido para saber o resto. Mas deixa eu dizer uma coisa para você, existe uma heresia na nossa época, chamada de espíritos territoriais, que nasceu por causa desse negócio aqui. E esses caras hoje escrevem livros sobre batalha espiritual, que batalha espiritual é um assunto bíblico. Nós estamos em batalha, Efésios vai falar disso. Nossa luta não é contra a carne e sangue, sim contra principados e potestades. Não é isso que a Bíblia diz? Estamos em batalha espiritual. Principados e potestades, espíritos da maldade. A Bíblia vai dizer isso. Agora, uma coisa é a gente acreditar que a gente está em batalha espiritual, outra muito diferente é dizer o seguinte, não, e aí tem um anjo da PIB de Taubaté. Tem um anjo que fica ali, ó, na porta, e ele guarda a PIB de Taubaté. Pode ter um anjo? Pode, irmão? Pode. Claro que pode. A Bíblia diz que os anjos estão trabalhando em nosso favor. Legal, eu não tenho dificuldade com isso, que os anjos estão nos guardando, eu não tenho dúvida. A grande questão é o seguinte, quem diz que é um? Quem garante que não são 2, ou 12, ou 25, ou 90 anjos que estão ao nosso redor aqui? E ainda tem gente que coloca nome nos anjos. É o anjo da PIB de Taubaté, é o anjo de Talbeonte. Tem gente que faz isso. Inventa um nome. E esse negócio vira doutrina. Entendeu? Isso vira doutrina. Claro que o arcanjo Miguel é um anjo que parece estar sempre em relação com Israel. Sempre. E é claro que o Brasil possa ter algum anjo que tome conta. Claro que pode ter. Ou vários. A gente pode até acreditar no cuidado de Deus sem problema nenhum. Agora, o que a gente não pode fazer é inventar doutrina e inventar nome de anjo. Isso dá problema. Então, eu só quero guardar você disso. Porque aí você compra aquele livro chamado Este Mundo Tenebroso e passa a acreditar naquele negócio. Deixa eu dizer uma coisa para você, que não vale nada não. Aquele é gibi. Não tem fundamento. Aquilo é para quem está afim de ler um romance, aí vai ler aquele negócio, uma historinha, para dormir de noite. Então, cuidado, viu? Ainda tem volume 1 e 2. Para enganar, tem 2 volumes ainda, para melhorar o negócio. Tá bom? Eu só queria dar essa palavra mais preocupada para vocês aí, tá? Mas, ó,
O anjo das águas, uma referência, a sua missão está aí, é a missão de lidar com as águas aí. Ele vai cuidar das fontes e puni-las, vamos dizer assim. Algo parecido pode ser visto em Apocalipse 7:1, como eu falei, os anjos dos 4 ventos. E é interessante que esse anjo, ele canta, parece que há um hino aí, uma doxologia, um hino que engrandece a Deus, nos versículos 5, 6. Tal ato, punir a terra aí através da água, é uma vingança justa de Deus sobre aqueles que mataram os profetas de Deus, e o texto vai falar disso aí. A humanidade sempre rejeitou a Deus, como faz até hoje, e será punida. O altar clamando é um pedido de justiça, é uma cena poética, como se o altar dos sacrifícios clamasse, porque os seus profetas foram sacrificados por conta da pregação. É interessante que o homem, ele vai colher exatamente o que ele semeia. E a Bíblia fala disso claramente, a lei da semeadura. Você vai colher aquilo que você vai plantar. Se você plantar a fé em Deus, você vai colher a paz depois desta vida. Mas se você plantar pecado, você vai colher o fruto do pecado, que é a justiça e a ira de Deus. Então o texto é muito claro, leve o pecado a sério, não brinque com ele, porque Deus pune. Versículos 8 e 9. É muito interessante que o texto trabalha como trabalhou lá com o Faraó, de Deus trabalhando para punir de uma maneira bem paulatina o homem, como fez com o Faraó. Ele foi punindo o Faraó em etapas, e Faraó foi endurecendo o coração. Parece que esse é um procedimento humano. Quanto mais Deus vai punindo, mais o homem vai endurecendo o seu coração contra Deus. Depois de tudo isso acontecendo, mesmo assim, a humanidade não dará glória a Deus. E lembre-se, o sol vai queimar esses camaradas. Imagine, com feridas extremamente dolorosas, o sol ainda vai queimá-los. E não haverá água para refrescar, lembre-se disso. Na 4ª trombeta lá atrás, o sol escureceu, agora ele vai queimar. Com essa 4ª trombeta, uma referência clara a uma 4ª taça aqui. São paralelos. O sol está em foco. Versículos 10 e 11. Ou seja, uma dor cruciante e agora a presença de trevas malignas visivelmente. E o homem que não deu glória a Deus agora já está blasfemando, ou seja, endureceu mais ainda o coração contra Deus. Jesus já havia nos preparado para isso. Você entrar numa cidade e pregar e ninguém quiser ouvir, sacuda a poeira da roupa e saia. Porque se não quer ouvir, vai ter gente que não vai querer ouvir mesmo. Não adianta insistir. E a frase de não se jogar as pérolas aos porcos faz também uma referência a isso. Quando o homem quer endurecer o seu coração contra Deus, nada o faz mudar de ideia. Fica muito complicado. A 5ª taça é uma multiplicação da 5ª trombeta.
A quinta trombeta trouxe fumaça sobre a face da terra. E agora nós temos trevas, escuridão total, que vai gerar um caos, uma desordem sem precedentes no mundo. Claro, com paralelos na nona praga do Egito, que está em Êxodo 10, 21. Aqui também o Egito viu escuridão. Versículo de número 12. Queridos, esse versículo me deu um trabalho tremendo. Daria para a gente ter uma mensagem aqui, a gente poderia fazer assim, olha, vamos ter um dia só para estudar o Apocalipse 16, 12. Existe muito material escrito sobre isso, muitas versões, muitas traduções desse versículo diferentes, porque realmente ele é... Quem parafraseia, então, aí que tem uma possibilidade de viajar mesmo nas histórias, nas situações, na história e nas situações, porque quando o sexto anjo derrama sua taça, o rio Eufrates se seca. E a ideia, se a gente for entender literalmente, ele se seca para os exércitos do norte de Israel passarem e estabelecerem guerra no território de Israel. Então, China, Rússia, as nações da Europa, desceriam mais ao sul para um ataque no meio do planeta ali, que é Israel. E por isso o rio Eufrates teria que se secar. Aí é que está, porque os nossos exércitos atuais não precisam de um rio seco para que possam fazer um ataque mais, A tecnologia hoje passa por cima do rio. Aliás, o Eufrates não é nem tão largo assim, que possa impedir esse ataque. Mas uma questão interessante aqui é que o Apocalipse pode estar se referindo a um ataque a pé. E aí sim, seria necessário que o Eufrates se secasse. Se nós levarmos em consideração sangue nos mares e nas águas, vai ficar meio complicado de navios bélicos estarem transitando. Isso dificultaria muito mesmo o trabalho de tanques, de coisas parecidas, porque o mundo vai estar em colapso, os sistemas não estarão funcionando. Imagine, a luz já acabou há muito tempo, você se lembra disso? Lá para trás a luz já acabou. O mundo estará numa situação quase que pré-histórica. Nós não sabemos se os sistemas estarão funcionando. Internet, bem provável que não. E o mundo vai ter que voltar a guerrear, talvez, de uma maneira primitiva, porque a tecnologia, muito provavelmente, não estará em funcionamento. Então, essa pode ser uma possível interpretação. E uma segunda interpretação também pode estar por trás de uma figura, de um elemento aí bem interessante, e apenas assim, figurado. É porque as nações sempre atacaram Israel pelo norte. Há uma planície perto de um monte em Israel, chamada Vale do Megido, que aportuguesadamente é Megido. Essa planície sempre foi, assim, parte fronteira de Israel e muito disputada durante quase toda a história de Israel. Sempre houve guerra ali naquela limítrofe área, naquela fronteira. E todo mundo sempre quis aquele pedaço. E é simples, por quê? Porque quem comanda aquele pedaço ali, comandava no mundo antigo, por isso Israel está em guerra até hoje, naquele pedaço, domina o mundo, domina aquele mundo antigo, aquele pedaço. Porque ele é um pedaço de passagem, é um eixo comercial muito importante, desejado. Só para você ter uma ideia, existem cerca de 30 cidades soterradas ali no mesmo pedaço. A guerra foi tanta ali que as camadas geológicas mostram, arqueológicas mostram,
cidades inteiras enterradas, uma debaixo da outra, no mesmo pedaço, porque ali sempre houve guerra. Então, o negócio ali é complicado. Pode ser uma expressão apenas de cunho profético e bem simbológico para os exércitos hoje, porque, mais uma vez, Israel vai enfrentar guerra onde sempre enfrentou com os seus inimigos. Essa pode ser a ideia do texto. A sexta trombeta traz cavaleiros satânicos, como nós estamos vendo aí. Aqui temos espíritos imundos, com paralelos lá em Êxodo também, porque a figura da rã está aí. E as rãs invadiram o Egito Antigo. O Oriente pode ser uma referência muito interessante a nações muito populosas, como China e Rússia. Ou seja, o texto pode estar apenas querendo nos dizer, olha, o ataque que vai acontecer, o último grande ataque, a tentativa de alcançar aquele pedaço da Terra Santa, a cidade de Deus, Israel, vai ser um ataque sem precedentes, com nações muito numerosas. Então vai ser um negócio assim, arrepilante. Bem, versículos 13 e 14. O grande dia é uma expressão profética ligada ao dia do julgamento de Deus, o dia que Deus julgaria a humanidade. E a Bíblia diz aí claramente que da boca dessa trindade demoníaca, da boca do dragão, da besta e do falso profeta, vão sair 3 espíritos imundos, que vão aos presidentes do planeta, dos países desse planeta, eles irão e vão incitá-los para a batalha. Então, haverá uma ação muito claramente demoníaca para a guerra, para que haja guerra. Os demônios vão incitar os reis, os presidentes, os ministros dos países, para que haja guerra. E com sinais miraculosos sendo usados como elementos de persuasão. Eles vão convencer através de sinais miraculosos. É engraçado que, quando nós analisamos essas palavras aí, esses sinais miraculosos no grego, ali há uma ideia de sinal didático. O sinal é feito para convencer mesmo, é para mudar a percepção. E esse termo que aparece aí no original é um termo usado inclusive para os milagres de Jesus, quando ele realizava milagres para que as pessoas pudessem crer. Ok? Versículo de número 15. Nós nunca podemos nos esquecer da contextualização do Apocalipse. O pano de fundo, muito importante, é a igreja primitiva. É a igreja que passava perseguição na época do imperador romano. E a perseguição de Roma era cruel. Então, automaticamente, isso ainda está em foco. Isso é um aviso para aquele povo, para o povo que sempre viveu lendo o Apocalipse e para nós. O povo de Deus, o povo que procura obedecer a Deus. Ou seja, se você está sofrendo, passando alguma perseguição, alguma dificuldade, se está difícil servir ao Senhor, naquela época o camarada morria. Hoje o camarada enfrenta a morte espiritual, a morte do seu ânimo. Nós não enfrentamos tanta perseguição assim, tanto é que estamos assustados diante do governo com essa ideia de homofobia, querendo trabalhar a homofobia como quase tudo, tentando igualar homossexualidade a racismo, que são, ao meu ver, isso é um absurdo, uma situação muito equivocada. Mas
há uma realidade. Isso aí para nós, se formos falar de perseguição, de pressão, quase nada, perto do que aquele povo passava. A nossa pressão e perseguição hoje são diferentes, são bem diferentes. O diabo tem usado de outras artimanhas, ele tem encontrado situações mais sutis para que nos aperte contra a parede. Agora, naquela época o povo morria mesmo, destroçado, nas arenas. Era um povo que era muitas vezes frito, em chapas, gente que passava todo tipo de crueldade por ser cristã. E aí vem o autor e diz, eis que venho como ladrão, que é o autor do Apocalipse, Jesus, que traz a mensagem e manda os anjos entregarem. Feliz aquele que permanece vigilante e conserva consigo as suas vestes, para que não ande nu e não seja vista a sua vergonha. São referências espirituais, nós precisamos cuidar da nossa vida espiritual. Não podemos estar desprovidos diante de Deus. Como uma pessoa não pode chegar nu ou nua diante de outra pessoa, descuidadamente, não pode ser achada assim, tem que tomar todos os cuidados para que a sua nudez não apareça. Nós também não podemos permitir nudez espiritual. Nós precisamos cuidar da nossa vida espiritual, é isso que o texto está dizendo. Porque ele vem como ladrão, ele não vai avisar. É uma expressão até para a sua morte, inclusive. Qual é o dia que você vai morrer e vai estar diante de Deus? Isso não é avisado para a gente. Isso pode acontecer a qualquer momento. Um dia desse aí atrás, eu levantei com a sensação de que eu ia morrer. Você já teve isso? Eu tenho isso assim, nos 3 em 3 anos, assim eu acordo e parece assim, hoje eu vou morrer. Não sei, é estranho. Sabe, parece que está tudo esquisito. E aí eu tinha que viajar, ainda falei assim, é hoje mesmo que eu vou morrer. E aí eu comecei já, confessar para Deus os meus pecados, já comecei a me tratar, e pedir perdão, e sério. Senhor, se for hoje, eu estou sentindo um negócio tão ruim, se for hoje, é hoje, né? Então vamos lá. E não foi não, cara, parece que não, né? Não parece? Parece que não. Ou seja, depois ao final do culto, dá uma olhada no pescoço, vê se não tem 2 buracos aqui, né? De repente é um vampiro que está aqui, já morreu e... Não. Vampiro não existe não, gente. Teve gente que já me perguntou isso, sabia? Pastor, vampiro existe? Você está vendo filme demais, irmão. Né? Esperança de que você acha que o vampiro existe é a mesma coisa de você encontrar o Capitão América na esquina. Né? O Homem de Ferro. Pelo amor de Deus. Né? Esse verso 13, ele é um complemento do versículo 11. O versículo 11 vai falar de impureza. A rã é um animal impuro para o judeu. O judeu não poderia comer rã, ter contato com rã físico, porque a lei cerimonial impedia, você não podia ter contato com a rã e depois entrar na presença de Deus, porque você estaria impuro, teria que se purificar primeiro. E automaticamente o versículo 13 faz uma referência ao versículo 11. Olha, não seja impuro, não seja encontrado impuro quando Deus vier. Você tem que estar purificado. Você tem que estar bem com Deus. Você tem que estar em comunhão, porque senão o negócio vai ficar complicado para você. É isso que o texto está falando. Versículo 16. Ok, Armagedon. Probabilidade de traduzir esse texto aí 100%, essa palavra é muito complicada, mas tudo indica que o termo significa lugar de tropas. Será o palco da última grande batalha deste mundo, última grande guerra. Como eu disse para você, Síria, Babilônia entraram em Israel através desse vale. Ou seja, as nações sempre atacaram Israel por ali. É um lugar muito precioso na antiguidade, inclusive, quem controlava esse lugar controlava tudo. Então ali, mais uma vez, haverá uma batalha. Esse lugar sempre foi símbolo, então, já que Israel travou muitas batalhas ali, e outras nações também,
sempre foi símbolo da luta entre o povo de Deus, o bem, e os outros povos, o mal. Sempre foi símbolo esse lugar. Então será, neste palco de batalhas entre o bem e o mal, a última batalha da humanidade, também entre o bem e o mal, Deus e o diabo. Uma batalha extremamente desproporcional, é evidente. Nós não temos dualismo quando nós tratamos de Deus e o diabo, porque o diabo não tem o mesmo poder de Deus. E aí a Bíblia diz, daqui para frente nós vamos ver isso, ainda tem alguns detalhes antes, mas nós vamos ver que Jesus vai chegar e com o sopro da sua boca ele vai destruir as nações. Olha a diferença entre o poder de Deus e o poder do diabo. Olha a diferença. Exércitos impulsionados pelos demônios cairão diante da fala de Jesus. Versículo de número 17 e 18. É interessante, Jesus entrega o seu Espírito na cruz dizendo, está consumado, tetelestai. E podemos ver agora, mais uma vez, essa frase de uma maneira muito forte. Aliás, algo parecido, não é a mesma frase, mas muito forte. Está feito. A oportunidade na cruz foi dada e foi consumada com a morte de Jesus por nós, no nosso lugar. E aquele que crê hoje pode se tornar filho de Deus, pode ser salvo pelo sangue de Cristo, que foi derramado em nosso lugar. Ele consumou a possibilidade da nossa vitória sobre a morte, e a nossa amizade com Deus hoje é possível através do sangue de Cristo. E através do sangue das nações, também acabará essa oportunidade. A terra estará, então, terminada, não haverá mais possibilidade de reconciliação com Deus antes do milênio. A terra sofrerá o seu golpe final, estará feita a última parte através do sangue também. Abalos inéditos, terremotos nunca vistos, vão acontecer nesse momento. Trovões, vozes, relâmpagos, haverá algo estrondoso, estrondoroso, agora eu fiquei em dúvida, com relação aos últimos dias da humanidade. Será um negócio terrível. O julgamento chegará ao fim, como Deus disse que faria, e isso vai acontecer. Versículo 19. A grande cidade, provavelmente é Jerusalém, e a Babilônia aí provavelmente é Roma. São referências muito claras daquela época. Tudo será destruído nesse momento. O mundo vai ruir. O julgamento será para todos, inclusive, que estiverem ali naquele local. Você já reparou como é que Deus trata de cidades inteiras? De que Deus tem punição separada para cidades. Já reparou isso na Bíblia? Você vai e olha o Velho Testamento, você vai perceber isso. Capital do Egito, você vai perceber a Síria, que naquela época eram cidades-estados, né? Você vai perceber isso, Sodoma, Gomorra. Você vai ver isso, Babilônia. Você vai perceber as cidades do Novo Testamento, Corazim. Então, a gente começa a perceber biblicamente que Deus pune cidades inteiras.
E a gente tem que orar pela nossa cidade. Taubaté é uma cidade idólatra. Uma cidade que se curva diante de imagens de esculturas. Que muitas vezes alguns saem de um culto idolátrico diante de imagens, de manhã e à noite vão para centros espíritas, vão para cartomantes, vão buscar nos terreiros divindades demoníacas, né, que não são nem divindades, mas que se crê assim. Nós precisamos orar por Taubaté. Precisamos orar pelo nosso vale histórico, que é tão idolátrico. Porque, muitas vezes, Deus pune cidades inteiras. E o povo do Senhor, muitas vezes, sofre no meio dessa punição, vendo o sofrimento dos outros. Precisamos orar pelos nossos parentes que estão cegos, crendo em doutrinas de demônios, como diz a Bíblia. Então, nós precisamos orar por isso. O povo de Deus não pode deixar de orar pela cidade. Não podemos deixar de orar pelas nossas cidades vizinhas, com as suas festas idolátricas. E outra coisa, precisamos definir o nosso lado. Já não há mais tempo para ficar em cima do muro. Ou a gente é de Deus ou não é, porque quem não for sofrerá punições terríveis. Nós precisamos definir a nossa vida com Deus. E para terminar, versículo 21, que tem um peso igual, não é diferente. Ele termina tão catastrófico o capítulo quanto começa. Olha aí. Ou seja, blasfemaram de novo, porque a praga foi terrível. Pedras de cerca de 40 quilos de granizo caindo em cima do povo. O sol abrasando por um tempo, terremotos, esses fatores, falta de luz, em outros momentos, situações climáticas sendo completamente desfiguradas, a chuva virá impiedosamente, ou somente o gelo, a gente não sabe, mas ela virá de forma terrível. Pedras de quase 30 quilos caindo sobre, aliás, quase 40 quilos caindo sobre o povo. Assim termina o capítulo de número 16, e no capítulo 17, nós vamos ver uma cena religiosa, viu? Se prepare para isso, porque Deus, Ele também pune as religiões falsas. Então, no capítulo 17, nós vamos ter a grande prostituta. Quem é ela? Será punida em separado, separadamente, na próxima quarta-feira. Então, oremos por isso. Amém, queridos? Vamos orar? Senhor Deus, Pai, te agradecemos pelo privilégio do estudo da Tua Palavra. Estamos compreendendo melhor agora o que é o pecado. E não podemos brincar com ele. Tenhas misericórdia. Que nós tenhamos tempo, ó Deus, para o arrependimento. Que possamos ser cada vez mais purificados pelo Senhor. Alvos mais que a neve para o dia do encontro contigo nos ares. Estejas, ó Deus, preparando-nos para isso. E que a santificação não retarde. Que o nosso crescimento espiritual seja abundante. Que deixemos os nossos pecados pelo caminho, à medida que estamos indo ao teu encontro. Nós te pedimos isso. Como Jacó, que caminhou certo do seu julgamento diante do seu irmão, nós possamos parar no nosso vale do Jaboque, para que possamos ter um encontro com o Senhor.
antes do julgamento. Nós oramos em nome de Jesus. Amém.